Olá, meus queridos, minhas queridas. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live na segunda. Tem sido muito legal manter essa rotina com vocês toda segunda. E hoje, em especial, eu vou falar bem pouquinho que minha voz tá ruim. Mas tem uma pessoa que vai falar super bem pra nós, que já chegou, que é a Miriam. Vamos receber a Miriam aqui pra nossa live de hoje. Já aceitei aqui o convite dela. E ela já tá Oi, chegando. Olivia. Miriam, tudo bem? Tudo bem? E essa Boa voz? noite. Ih, tô com Boa a vozinha noite. ruinzinha. Tudo jóia, É, Miriam? você é do tempo daquele comercial. Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma. Eu acho que é tanta poeira de obra que eu tô alérgica. Ai, Mas enfim, ossos do ofício. ossos do ofício, né? Seja bem-vinda, Miriam, mais uma vez à nossa página. Um prazer sempre ter você aqui com a gente. Hoje Ah, com o um tema prazer é todo meu. muito especial, que é a influência da arquitetura africana, né? Aqui na nossa arquitetura, né? E é muito interessante essa live daqui a pouco aí. Quando o pessoal for chegando, eu vou contar mais que esse tema foi bafo, tá? A Mira já foi convidada para falar bem longe sobre isso. Boa noite, DJ Alexander. Boa noite, Michele Mendes Maia. Sejam bem-vindos. Mira, enquanto o pessoal vai chegando, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do seu currículo. Hoje eu vou falar bem pouco, tá, gente? Porque minha voz vocês estão vendo, né? Me conta do seu currículo. Fala para o pessoal onde você estudou, sua carreira Você sabe enquanto que, estudante. sim, sabe que a minha carreira, ela praticamente permeou a UFJF, né? Eu estou lá há 34 anos. Porque comecei lá com o curso técnico em edificações, depois fiz um curso de educação artística antes de fazer arquitetura, depois eu fui fazer arquitetura. Depois da arquitetura, eu fiz especialização em comunicação empresarial, que foi uma benção assim, para me dar visão de mercado, né, de empreendedorismo, né, de como viver de arquitetura. Né, foi muito bom. Depois eu fiz especialização em arquitetura de interiores, né, que também deu uma outra dimensão, né, do mercado de arquitetura, foi maravilhoso. E, por último, eu fiz o mestrado em ambiente construído, né, também ali na UFJF, e agora estou às vistas de tentar o doutorado. Mas, por enquanto, né? Que bacana, e uma trajetória bacana. Em volta da JF, eu também tenho bastante vínculo também com a minha carreira lá. E, inclusive, faltou um detalhe aí da sua carreira, que é o técnico de edificações. Você disse sobre ele? Eu disse, eu comecei com ele, Técnica? Tá. É né? porque me chamou a atenção essa educação artística que eu não sabia. Bom, Miriam, Não então, sabia? não, eu nem sabia que existia Foi esse onde tudo curso. começou. Sim, é Olha, porque hoje é a faculdade de artes, né? Mas na hum, época era o curso de educação artística que era associado no ICE, né? No Instituto de Ciências Exatas. E eu entrei lá em entendi. 1991 Olha que bacana. e eu trabalhei mais tempo como designer gráfica do que o tempo que eu tenho como arquiteta. Olha que bacana. Boa noite, Lucilene Bercoli, arquitetura. Seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar da influência africana na arquitetura brasileira. Eu convidei a Miriam para falar aqui. Boa noite, Renan. O Renan mandou beijinhos, corações.
Eu convidei a Miriam para falar aqui pra gente por um motivo especial, porque ela já tinha me falado isso há muito tempo, desse bafo, que ela falou sobre esse assunto na revista Vogue, foi, apresentou, né, Miriam? Foi num evento super chique, na época, antes da pandemia, tem bastante Antes tempo, né, que você foi? foi lá. Não, foi ano passado, né? Foi outubro, se não me engano, outubro ou novembro do ano passado. Uhum. E aí, a Miriam foi até a Casa Vogue, né? Miriam, conta pra gente, eu tô dando spoiler errado. Conta aí pra gente. Não, eu participei no ano passado do Casa Vogue Experience, né, que é um evento assim formidável, com vários designers, com vários arquitetos do país inteiro, né, com várias referências, né, vários nomes de referência, e é assim uma escola. Né, é realmente uma escola, é uma casa montada, né, com diversas técnicas, tanto de arquitetura de interiores, quanto de acessibilidade, e foi realmente uma escola, foi muito bom, né? E pela Casa Voga eu participei da live, né? Que foi um trabalho feito pela Lilian Santos, que é hoje uma das colunistas da Casa Vogue, né? Ela teve um dia inteiro, né, de take over, né, onde ela fez diversas participações, né, através do perfil da Casa Vogue, e nós encerramos com a live falando sobre essa presença, né, do negro, do imigrante africano, né, na arquitetura brasileira, na formação da arquitetura brasileira. E ali nós demos um enfoque mais para o lado das texturas e dos revestimentos. E foi muito Gente, bom. olha aí que bacana. E aí, por isso eu já sabia desse bafo aí que ela tinha ido. E aí eu falei, não, vou chamar a Miriam para contar isso pra gente, especial essa semana, que é a Semana da Consciência Negra. Teve gente mandando beijo aqui, Renan Carvalho, maravilhosos. Tive o prazer de ver vocês duas na UFJF. Que legal, Renan, evento do PET Civil. Isso mesmo, a gente falou lá Isso. no passado, nessa época, né, Miriam? Foi onde nós nos conhecemos. Gente, infelizmente, hoje tá bravo pra mim, mas assim, foi nisso mesmo. Boa noite, Rico Trainer 20, Lopard Ricardo. 49, Rafaela Palima, Gilzandro Fernandes, GKP Dias. Boa noite, Raquel, sejam bem-vindos. Então, gente, vamos aproveitar então com a Miriam esse conteúdo que eu, desde quando eu conheci, que tem exatamente um ano, nem tinha lembrado disso que tinha um ano. E eu sempre tive curiosa até para aprender muito sobre essa história aí de arquitetura africana. É um assunto que eu tenho bastante curiosidade. Então, vamos aprender com ela. Mira, é com você, fica à vontade. Muito bom. O que acontece? Quando a gente fala dessa participação do negro, né, ou da arquitetura africana na constituição da arquitetura brasileira, nós temos que ter um cuidado muito grande, né, por uma série de motivos. Primeiro que a arquitetura brasileira, o que é a arquitetura brasileira? Né? Qual que é a característica da arquitetura brasileira? Né? Ela é uma salada, né, a gente chama de ecletismo, né, para ficar bonito, Verdade. né? Mas é uma salada de tudo quanto há que passou aqui nesse país, né? E a gente, quando passa pela faculdade, né, mesmo no curso técnico, você aprende as primeiras noções de projeto arquitetônico, já no curso técnico, você também é técnico em edificações, não é? Aham. Sabe disso, né? As primeiras noções vêm lá no curso técnico. E não existe, a gente aprende, principalmente eu fiz nos anos 80, né? A gente aprendia arquitetura europeia. Né? Haja visto que a nossa cidade, ela teve um apelido, né? Que todo mundo conta isso como se fosse né? Um glamour, né? Ela era a nossa Manchester Mineira, né? E por quê? Porque a arquitetura inglesa, né? A cidade tinha, ela era uma réplica da arquitetura inglesa, de Manchester. Né? Então, por isso, assim como tantas outras cidades, né, tem essa cara, né, de Europa, né, o Rio de Janeiro, né, com cara de França, né, a Avenida Rio Branco foi aberta para imitar a Riviera Francesa,
né? E as pessoas se cumprimentavam dizendo Vive la France, Não né? sabia desse detalhe. É, menina. Então, assim, é lá que surgiu a expressão o olho da rua, porque como era uma rua projetada, né, primeiro para tirar os negros que tinham acabado de ser libertos, né, eles se concentravam ali no centro da cidade, na Praça 11. Então, assim, acabou-se a Praça 11, acabou-se aquele reduto ali onde tinha os capoeiras e etc., para que eles para abrir essa via larga, né, como eram as ruas da Riviera Francesa, né, que tinha um motivo para ser assim também, né, houveram muitos conflitos pesados na França e eles precisavam de que as ruas tivessem espaço para a polícia poder agir. Né? Então, eles alargavam as ruas para poder conter a multidão nas suas revoltas. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro se fez algo semelhante, e duas expressões que a gente usa até hoje vieram desse contexto. Uma é também do viver de fachada, né? Porque a rua foi toda projetada de forma que você tinha que ter uma boa fachada, não muito mais do que isso. Né? O resto podia vir depois, mas a fachada tinha que ser condizente com o projeto da rua. E a outra expressão é o olho da rua. Né? Ponha-se no olho da rua. Por quê? Para você andar por aquela rua, você tinha que estar as mulheres de longo e os homens de fraque. Né? Quem não tinha longo, não tinha fraque, não podia passar por lá. Né? Então, se ele ameaçava passar por ali, alguém dizia, ponha-se no olho da rua, que é o fim da rua, a esquina, lá longe, né? De uma rua com alguns quilômetros, né? Então, as pessoas ficavam olhando do olho da rua, né? Porque não podia passar por ali. Então, a gente tem esse contexto de ecletismo, né? A gente vem desse contexto de ecletismo. E alguns autores, eles falam sobre a constituição da arquitetura brasileira a partir desse entendimento da mistura de raças, né, no Brasil. Né? E aí, assim, entendendo que eles tinham, eles identificavam como raça o somatório da etnia com a cultura. Né? Não era simplesmente a pessoa tem a pele escura, não. Ela tem todo um contexto étnico e tem a cultura daquele local. Né? Por isso que a gente não pode se intitular, por exemplo, africano. Né? Primeiro que nós nascemos no Brasil, né? que tem uma cultura totalmente diferente e a gente desconhece muita coisa. Né? E segundo, que existe uma outra questão que é preciso ter muito cuidado com ela, porque a gente às vezes pega os africanos e põe todos eles num balaio só, né? Esquecendo que a África é um continente com vários países, com várias línguas, com várias culturas distintas, né? E houve até um episódio interessante com relação à Casa Vogue, o dia da live, porque eu conheci naquele dia uma africana que ela fez contato comigo e ela é de Cabo Verde. E muito do que eu falei sobre África, ela não conhecia, porque ela está do outro lado do continente. Eu citei coisas do lado da costa oeste da África e ela está do outro lado. Né? Então, para ela tudo foi novidade, tudo foi surpresa. Né? Assim como alguns africanos que a gente contactou aqui, e eles disseram que eles só foram ter uma ideia do que é a África quando eles chegaram no Brasil. Né? Porque aqui no Brasil a gente põe todo mundo numa sacola só. Né? E se esquece que eles têm, por eles terem essa cultura diferente, o impacto da presença deles no Brasil foi relativo à cultura de cada etnia que veio. Né? Então, algumas coisas, a grande maioria veio da costa oeste, né, e norte da África, mas principalmente ali a saída era pela região do Benin, e ali eles têm uma semelhança com relação a clima, com relação. Eles são chamados de
subsaariano, né? Estão abaixo do Saara. Porque o povo que veio do norte da África, o pessoal da Nigéria, né? Eles têm aquela coisa da região de deserto, né? Então, o que acontece muitas vezes é que eles têm essa forma de se construir, né, de acordo com o clima, de acordo com a temperatura, né, da região da onde eles vieram. Né? Então, o que, que tem para nós hoje que vem dessa região de deserto? Né? E que se deu muito bem, principalmente para os escravizados que foram para o Nordeste, porque eles chegaram lá no nosso Nordeste e tem um clima semiárido. Né? Não chega a ser um clima árido como o clima de deserto, mas é semiárido. A gente já enfrentou secas ali, né, de anos, embora não chegou ainda a ser exatamente classificado como região de deserto. Mas eles trouxeram algumas formas construtivas que elas se casaram muito bem com aquela região do Nordeste, com o calor do Nordeste, com a semi-aridez, né, do clima do Nordeste. Então, assim, alguns elementos que a gente tem, como a casa geminada, por exemplo, né, que é típico do Nordeste. E aí eu quero abrir um parênteses também para falar sobre essa questão do árabe, né? Porque muita coisa foi apresentado para nós, isso aqui é do árabe. E aí, quando você fala que é do árabe, mas você está pontuando o norte da África, né? É até uma forma de dizer que aquilo que é bom não pode ser do negro, né? Porque né? Assim como, por exemplo, o norte da África ali que a gente tem o Egito, né? Ali nasceu a matemática, né? A geometria, né? As formas construtivas mais estáveis veio daquela região, né? Eles são pioneiros nisso. Mas os egípcios que foram apresentados para nós, né, nos nossos livros de história, nos filmes americanos que a gente assistiu, né, eram egípcios de olhos azuis e pele branca, né, e que não tem ligação com uma pessoa que é nascida e criada em região de deserto, né, com uma exposição, né, à radiação solar muito intensa, né, e eles têm que ter uma vestimenta para se proteger, né, então, assim, certamente essa pessoa tinha o cabelo queimado, tinha a pele queimada, né, então, a história nos conta também que a região, a Península Ibérica, né, onde se encontra Portugal e Espanha, ela foi por muitos anos dominada pelos mouros. Quem eram os mouros? Né? O nosso livro de história, o meu, principalmente, eu me lembro disso. Os mouros eram pessoas brancas, né, que eram fortes e que dominaram Portugal e Espanha, dominaram a Península Ibérica. Aí você vai olhar o significado do termo mouro, né, significa homem de pele escura. Né? Então não faz sentido aquele mouro que nos apresentaram. Né? Então, o que acontece? Aquela região que foi dominada por muito tempo, né, por homens de pele escura. Né? Então, eles levaram a sua cultura, levaram a cultura árabe, né? E isso predominou, principalmente ali em Portugal, né? Portugal e Espanha, e eles trouxeram isso para o Brasil. Né? Então, é uma cultura negra que veio por tabela. Né? Só que chegou aqui, eles não contaram que era uma cultura negra. Né? Eles só contaram que era dos mouros. Ninguém sabia que eram os mouros. Né? Os mouros não chegaram aqui, não é? Né? Ou se não, fala assim, isso é do árabe. Né? Mas aí você tem etnias diferentes entre os árabes. E entre essas etnias, você tem pessoas negras também. Né? E aí, os africanos que vieram escravizados do norte da África, eles vieram com essa cultura árabe, né? Com esses conhecimentos, né? Com essas formas construtivas. Né? Então, mesmo que fosse algo rudimentar, né? Alguns historiadores dizem que os africanos eram os povos mais sedentários do planeta. Sedentários sobre que aspecto?
eles não se mudavam com tanta frequência, né? Houveram aquelas regiões em que eles eram nômades, então eles não desenvolveram grandes tecnologias construtivas porque eles não precisavam se estabelecer naquele lugar, ou não podiam se estabelecer por condições climáticas, né? Há muitos povos nômades que ainda são assim. Quando a temperatura, o clima fica insuportável, eles se mudam, migram para outras regiões. Então, eles precisam de ter uma forma construtiva que ele possa carregar. Né? Quando o clima muda, fica desfavorável, ele tem que se mudar e levar tudo embora. Né? Então, eles não desenvolveram algumas formas construtivas, algumas técnicas, não se aprimoraram nisso, porque eles havia aquela região em que eles não se estabeleciam, né? E havia aquela região que desenvolveu, por exemplo, a construção em terra, né? Que chegou para nós no Brasil, né? E a gente, eu faço uma crítica, eu pessoalmente faço uma crítica com relação a isso, porque a gente precisa pensar, né? E refletir com relação aos elementos que são tombados como patrimônio histórico e cultural, né? Porque você vê apenas esses elementos que refletem a colônia, que refletem a cultura escravista, né? Que refletem a Europa, mas você não vê outras culturas sendo patrimoniadas, né? Como nossa referência histórica. Né? Então, ainda não tem nada que tenha participação, não foi oficializado. Né? Porque vamos colocar aqui como exemplo a construção em terra. E aí a gente tem, do início, né, da colonização, você tem o adobe, porque as pessoas chegaram aqui, elas precisavam morar, elas precisavam se estabelecer, né? Mas aqui não tinha casa de material de construção, né? Eles chegaram aqui, haviam habitantes que trabalhavam as suas habitações com madeira e bambus treliçados, amarrados, né? Eles tinham suas formas de amarração, eles eram pessoas totalmente integradas com a natureza. Se hoje nós desenvolvemos uma forma de arquitetura que conversa com o entorno, né, cuja paisagem faz parte da nossa arquitetura, nós devemos isso aos índios, porque eles faziam isso com primazia. Né? Agora, a técnica construtiva em terra, né, se você olhar nos livros de história, vai estar dizendo que os portugueses trouxeram, né, essa forma construtiva, né, o adobe, a taipa de pilão, né, a taipa de mão, né, ou pau a pique, né, como é mais conhecido aqui na nossa região, mas sempre com uma ressalva de que os portugueses trouxeram essas técnicas construtivas por causa da sua influência moura. Ou seja, se não fossem os negros que colonizaram eles e que ensinaram, né, eles não teriam essas técnicas, porque você vai em Portugal, eles trabalham muito com pedra, com cantaria, eles têm domínio sobre a técnica da cantaria de pedra. Né? Então, você vai ver construções belíssimas, né, e que precisava de um profissional, né, realmente capacitado para desenvolver a técnica. Né? E a construção em terra, né, também precisa de um profissional que seja treinado para isso. Né? O que mais aconteceu aqui é que nos ensinaram que os negros apenas obedeciam, né? Que eles estavam ali nas lavouras, é a cana-de-açúcar, é o café, e que eles apenas obedeciam aos seus senhores. Né? A gente vai ver aí alguns grandes pensadores da arquitetura, né? Daqui a pouco eu vou falar a respeito, que eles falaram muito sobre essa participação do negro como mão de obra, né? Ou como parte da mobília, ou como parte da instalação. Né? Mas não como alguém que tenha domínio da técnica construtiva ou que tenha influenciado ou impactado ou imposto mesmo.
né, a sua forma de construir. Né? Então, às vezes, a gente até pensando por um raciocínio lógico, né, de você buscar um entendimento sobre aquele momento, né? Como é que não deve ter sido aquele momento? Você tem pessoas chegando de diversas etnias diferentes, com dialetos diferentes, vocabulários diferentes, línguas diferentes, né? E como é que você faz essas pessoas reproduzirem aquilo que você conhece, aquilo que você sabe? Né? Como é que você vai fazer com que essas pessoas reproduzam isso? Né? Na verdade, esse escravizado, ele chegou com o seu conhecimento local, né? Da sua cultura, da sua região. Né? Então, por exemplo, para desenvolver a taipa de pilão, ou mesmo o pau a pique, né? Ele precisava de saber fazer aquelas amarrações, ele precisava de saber escolher o solo, ele precisava de saber o tempo de cura, né? Que não é uma coisa tão simples, né? Porque você tem até mesmo o tempo de preparo desse, desse material, né? Se você não tiver já uma habilidade prévia, você não faz com tanta facilidade. Né? Você olha, parece que é algo muito simples, mas na verdade ele exige que você tenha uma intimidade com a terra, uma intimidade com a maneira como aquela terra vai reagir. Né? Então, o que acontece muitas vezes é que a gente tem uma informação até distorcida com relação a esse trabalho, né, que veio por parte dos escravos, mas que dos escravizados, né? Mas que, no fundo, eles tinham sim um conhecimento técnico, né? Que depois foi substituído pelo conhecimento do pedreiro, porque era mais fácil, né? O trabalho do pedreiro é mais fácil do que o trabalho do taipeiro. Né? O taipeiro realmente precisa ter intimidade com a terra. E aí é que entra meu questionamento com relação a essa questão do escravizado ter sido apenas o pau mandado. Né? Ele apenas obedeceu. Alguém mandou ele fazer e ele foi lá e fez. Né? Não é tão simples assim. Né? É como eu Olha querer aí. te ensinar a andar de bicicleta. Olha, Não é? pessoal, como é que é aqui a parede de taipa de pilão, ó, como é que fica. E olha aqui o processo, né, de isso aqui Exatamente. para quem tem dúvida. E aí dá para moldar e fazer coisas lindas aqui, olha. Olha ela aqui Exatamente. prontinha, ó. E eu acho Exatamente. interessante desse tipo de construção, aí falando como engenheira agora, porque assim, você falou aí da reação química, né, dos materiais, e Olha isso, que lindo. também aonde você vai construir, ver se tem a disponibilidade da matéria-prima ideal também, né? Você tem que fazer essa Exatamente. conta antes, né? Exatamente. E porque também não vale a pena se tiver que, sei lá, exportar esse material, né? Então tem muito isso de todo esse estudo, né, de viabilidade também vamos construir aqui, que é perto da fonte de aqui, ó, taipa de pilão, para quem não sabe. E é sensacional. Inclusive, chegou aí o Olivier, que é arquiteto, manja muito dessas técnicas. Ele é Olivier. africano, inclusive. Um beijo, Olivier é Olivier. congolês. Isso, estava esperando ele entrar, inclusive. Que ele, inclusive, tem essas técnicas aí, trabalha com elas aqui no Brasil de uma forma brilhante. Quero Então, dar um alô aqui para Lilian Santos também, da Casa Vogue, do Revestir na Casa, que ela está aí assistindo a gente. olá, Lilian. É, Flaviana, um beijo. bastante gente aqui. O Léo Madeiras disse muito interessante essa live. Pois é, Léo Madeiras. Madeira também era um acessório muito É, importante para esse tipo de arquitetura, né? É, continua sendo, né? isso. A Flaviane também ressaltou que muito legal essa live. Nós já estamos aí passando da metade da live, então vou parar de te interromper. Continue. Só quis mostrar para o pessoal, às vezes alguém nunca viu, né? Sim, sim, não, Fique à é muito vontade. importante, porque
uma característica, né, desse tipo de construção é exatamente a facilidade de matéria-prima. Dificilmente você vai encontrar um local, embora assim, eu ouvi falar de uma região que realmente isso não ia funcionar, né? É uma região de solo vulcânico. Mas na maioria dos lugares do planeta você consegue, né? Então, assim, isso reduz o custo da obra. Você tem as questões térmicas, né? Do conforto térmico, né? Porque ele segura mais, né? O calor dentro do espaço, não deixa que, né, a variação térmica de fora para dentro, que ela você tem sempre um clima ameno dentro daquele local ali. Então, isso tudo faz uma diferença muito grande, né? E eles trouxeram essa técnica, esse conhecimento, né? E é uma coisa que a gente tem conosco, é que o conhecimento, até o próprio pensamento decolonial tem buscado rever isso, né? O conhecimento foi desconstruído, né? Então, se você não é igual a mim, a sua cultura não me interessa, né? Porque isso foi uma construção mesmo, né? Uma construção para quem estava no comando e uma desconstrução para quem chegou como escravizado, né? No sentido de que foi perdendo as suas raízes, foi perdendo as suas origens, né? Foi perdendo a sua história, né? E a gente vê isso na nossa geração, por exemplo. Hoje a gente, se a gente for considerar, né, essa questão que os historiadores consideram de entender raça como o somatório da etnia com a cultura, nós somos tudo aqui um bando de vira-lata, não é? Porque a gente já tanta mistura, né? E as histórias que se perderam pelo caminho, né? E eu vi de perto histórias de descendentes indígenas, né? Que a família, os ancestrais sobreviveram porque fugiram, né? Então, assim, gerações depois, eles continuam com aquele ímpeto de fugir para permanecer vivo. Né? Então, eles trocaram de sobrenome, eles perderam totalmente a sua identidade. Né? Quando alguém tocava no assunto sobre os seus ancestrais, seus antepassados, né? Vinha sempre seguido de um cala-boca, ninguém precisa saber disso. Né? Então, são histórias, né, que foram se perdendo. Se você pega hoje um descendente, por exemplo, de alemão, né, aqui da nossa cidade, na nossa geração, esse descendente de alemão, ele vai saber de onde é a sua família, ele vai saber as suas origens, ele vai saber, né, de que parte da Alemanha, né, veio, quem é que veio, e etc. Se eu perguntar para você assim, seus ancestrais são da onde? O que você me responderia? A resposta Lá de em todo casa a mundo é: gente fez a árvore genealógica, né? A gente conseguiram? só chegou até o meu bisavô, né? Porque meu Ai, avô já nasceu liberto, como na lei do ventre livre, sim. e, e a gente só tem até o nome dos pais. Não, meu bisavô, né? Ele já é nascido liberto na lei do ventre livre. Antes Sim, dele a gente não faz ideia. A gente tentou procurar, não tem. não Então a gente só tem. tem até o bisavô. Eu vejo assim, meus amigos que têm descendência italiana e tal, eles pesquisaram, inclusive, para conseguir Uhum, nacionalidade e tal, em outros países e exato, tal. E eles têm, assim, né? Inclusive vêm ao Brasil pesquisar, né? Lá no Rio de Janeiro tem o registro exatamente. né, dos navios Quem italianos, quem chegou, veio, quem vem. exatamente, quem Ai de chegou, mim, etc. E aí, a ô gente dó. vê que logo após a abolição, imediatamente após a abolição, todos os registros relativos à escravidão foram queimados. Né? Então, ali se queimou toda a história. Né? Então, assim, pouquíssimas informações, né? Agora é um trabalho de formiguinha mesmo, um trabalho de arqueologia, é um trabalho de mágica, né? Para tentar reconstruir, mesmo assim, com tanta mistura.
né? Porque tem aquelas questões da escrava que foi estuprada pelo senhor e ela teve que sumir com o filho porque ninguém podia descobrir que era filho dele, né? E aquele filho foi abandonado, foi criado por freira, né? E no final das contas ele não sabia quem ele era, de onde ele tinha saído, né? E não vai descobrir nunca. Né? Então, assim, se não fosse alguns registros em cartório, alguns poucos registros em cartório, a gente não ia saber sequer da história do Tebas, né? Que agora já vão construir vão fazer uma estátua, se não me engano, né? Em homenagem ao trabalho dele em São Paulo. Mas se ele não tivesse sido Peraí, Miriam, casado. conta pro pessoal de casa quem era o Tebas. Às vezes alguém aqui tem dúvida. Ah, muito bem. O Tebas era um ex-escravo, né? Ele foi escravo até seus 40 anos, né? 44 anos, se não me engano, foi quando ele recebeu a sua alforria. E ele era propriedade de um empreiteiro, né? Esse empreiteiro trabalhava com muitas obras e punha seus escravos todos, né, para trabalhar nas obras com ele, e ele era ali da região de Santos. Só que ele se destacou na construção civil, né? Ele realmente ficou muito bom naquilo que ele fazia, ele era criativo, né? E ele fez várias obras, né? No Rio e no Rio, em Santos, né? E o dono dele começou a pegar obras em São Paulo, na capital, né? Por conta do talento dele, pela capacidade dele, né? A desenvoltura dele, a habilidade que ele tinha com cantaria de pedra, né, com os frontões, né, porque a arquitetura religiosa era a mais cara que tinha. Né, e você tinha aí esse cidadão, que não era considerado cidadão, né, era um escravo, mas ele tinha o maior prazer no trabalho que fazia. Né? Segundo os relatos, ele desenvolveu um aqueduto em São Paulo, o primeiro aqueduto de São Paulo, simplesmente para ajudar os irmãos escravizados com as dificuldades de carregar água, né, que era muito longe para carregar água até as casas, né? Então ele desenvolveu um aqueduto para que a água limpa chegasse pelo menos até o centro da cidade. Né? E ali foi feito um chafariz que era uma grande obra de referência naquele local, e ele fez essa obra, né, com essa intenção de ajudar os escravos. Por muitos anos, e a obra em si foi reconhecida como uma obra importante, né, porque facilitou a vida de todo mundo. Né, a água chegava mais rápido em casa, os escravos já não tinham que andar tanto, né, carregando aqueles tonéis de água. Então, isso fez muita diferença com relação ao transporte da água, né, para dentro das casas. E ele foi responsável também por fazer os frontões da Igreja da Sé, em São Paulo. Né? A primeira Igreja da Sé, que depois ela foi demolida, foi refeita, mas os frontões da primeira Igreja da Sé, foi ele que fez. Né? E aí tinha aquela questão da técnica construtiva, e o frontão português, em pedra, ele vinha escondendo aquela técnica construtiva. Olha Né? aí, Esse aí Tebas é uma aqui na homenagem. representação dele, homenagem do Google, né? Os frontões, né? Assim como as fachadas, né? Aonde a gente tem a arquitetura Aqui. colonial, isso aí, Aqui o ó. aqueduto que ele fez. Ó, Exatamente, é o chafariz, né? A água chegava até aí e esse local virou um refrigério, né? E aí você tem, por exemplo, em volta das esquadrias, né? Aquelas molduras em pedra, e aquilo era difícil de fazer. Era, não é, né? é Difícil de difícil. fazer. É obra de artífice, né? O artífice é o artista que tem a habilidade do carpinteiro, do marceneiro, do serralheiro, né? Esse é o artífice. E não é algo simples, né? Ele tinha essa habilidade.
né? Daí o Conselho de Arquitetura e Urbanismo ter reconhecido, por suas qualidades, tê-lo reconhecido como o primeiro arquiteto do país, de São Paulo, desculpa, o primeiro arquiteto de São Paulo. E isso é importante, né? Não apenas que a gente saiba, mas a história dele só pode ser reconstruída, né? O que se diz em São Paulo é que por muitos anos eles tentaram fazer com que a história dele virasse uma lenda urbana. Né? Primeiro que ele tinha o apelido de Tebas, e Tebas virou o sinônimo do faz tudo, né? Porque ele era o cara que o que ele fazia bem, né? E do jeito que a gente chama aqui no Sudeste, né, de Severino, né, fazendo uma referência ao nordestino que migrou para o Sudeste na expectativa de uma vida Pensei no melhor. Severino enquanto você falava mesmo. Exatamente. Em São Paulo é o Tebas, não é o Severino, né? É o faz tudo, né? É o cara que consegue, ele tem essa habilidade, né? Então ele era aquele que só conseguimos restaurar a história dele por conta de um episódio que ele parou em frente a uma igreja e ficou olhando, e o padre ficou, né, perturbado com o que aquele negro estava olhando tanto, né? E aí ele chegou para perguntar, o que tanto você olha? E ele perguntou assim, cadê a torre da igreja? Ah, não tem a torre porque a gente não conseguiu ninguém que soubesse fazer e é muito caro e etc, etc. E ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu faço a torre para a igreja, desde que o senhor me case aí. E o padre aceitou e casou ele e registrou no cartório. Né? Então, há registro de que ele era escravo do senhor fulano de tal e da senhora fulana de tal, né? E se casou no dia tal com fulana de tal. Dadadá. Então, esse foi um dos registros que fez com que ele fosse... que a gente soubesse que a história dele é verdadeira, né? Porque houve dois movimentos em São Paulo com relação à história dele. O primeiro de torná-lo uma lenda urbana, né? Então, por muitos anos, tentaram dizer que a história do Tebas era uma história de carochinha, né? Que isso aí alguém inventou e que realmente é uma lenda urbana. E a segunda, né? Como isso não funcionou, o segundo movimento foi de branqueá-lo, né? Foi de dizer que aquilo era bom demais para ter sido feito por um escravo. Você não acha que é muita loucura, não? Que um escravo negro fizesse um negócio desse? Por quê? Sempre foi divulgado que o trabalho do negro era um trabalho de baixa qualidade, irrelevante, né? E que era preferível que se tivesse aqui serviçais europeus do que ter negros fazendo, porque tudo que eles faziam era de má qualidade, né? E não era bem assim. Tanto que houve sempre esse processo, né, de branqueamento mesmo, daquilo que os negros fizeram de bom. E eles trouxeram esse impacto, né, na arquitetura, na construção civil de um modo geral, né? Então, assim, a gente não pode, claro, generalizar, né? Houveram diversas etnias, houveram regiões da África que exportaram negros qualificados, que tinham já uma profissão, vieram alfaiates, vieram marceneiros, vieram pedreiros, né? Veio um médico, né? Vieram enfermeiros. Então, eles vieram com as suas habilidades, né? E exportar negro lá era negócio, né? Muitos foram sequestrados, né? Foram feitas guerras, né? Para que aqueles que não tinham habilidade com luta, né, fossem rendidos com facilidade, fossem vendidos como escravo. Então, isso era realmente negócio naquela região. E eles, ao chegarem aqui, eles chegaram com os seus saberes, né? Tanto que influenciaram a nossa língua, influenciaram, né, a nossa comida, a nossa culinária ou a nossa gastronomia, né? Tudo isso foi impactado, né, por essa mistura, né? E também porque quando você está ali com a mão na massa, fazendo,
você vai fazer da forma que você sabe fazer. Né? Então, você tinha na construção civil, né, as nossas casas coloniais, elas são de arquitetura de terra, né? Todas elas são arquitetura de terra, é adobe, né? Então, é algo que eles tinham domínio disso. Mas aí, escondido, isso está escondido embaixo dos frontões portugueses. Né, a cantaria de pedra, né, as fachadas que eram realmente desenhadas, bem trabalhadas, tinha arquitetos europeus que vieram para desenhar as fachadas, a construção em si não, o grosso da construção era feito por eles, mas havia todo aquele toque, né, que era projetado para esconder essa referência, né, àquilo que já existia na África há centenas de anos. Né? Então, a gente não pode dizer, né, como nos foi ensinado, que não houve nenhuma influência, que não houve nenhum impacto, né, da presença do negro na arquitetura, na nossa forma de construir, né, porque a gente substituiu terra por barro. Né? Nós substituímos a construção de pau a pique, de adobe, de taipa de pilão, taipa de mão, nós substituímos isso pela cerâmica. Né? E é o que a gente tinha aqui predominante como material vernacular. Nós não podemos ignorar nenhum desses saberes, né? Que a gente mesclou o que os índios fizeram, né? Porque a gente até hoje põe madeira na nossa casa. Até hoje, a gente escolhe qual é a fachada que eu vou usar para colocar uma janela grande ou uma varanda para eu poder usufruir da paisagem. Né? Ou senão eu construo uma paisagem, reproduzo uma paisagem, eu trago verde para dentro da minha casa, como os índios faziam. Né? E aí a gente mesclou esses saberes com os saberes árabes que vieram junto com os negros africanos, a maioria deles era com influência árabe, assim como os portugueses também trouxeram essa influência árabe, né, do norte da África, né, e da costa oeste. Isso fez trouxe impactos, né, na nossa forma de pensar a arquitetura, né? Há alguns pensadores que dizem que quando houve a abolição da escravatura, a casa teve que ser repensada, porque a casa era pensada para um sistema escravagista, né? Para ter o negro que tirava os excrementos de dentro da casa, para ter a negra que ia cozinhar de cócoras do lado de fora, no meio da sujeira, né? Ia fazer muita fuligem. Né? Então, a casa inteira teve que ser repensada. Né? Então, assim, o banheiro entrou para dentro de casa, a cozinha começou a fazer parte do lado de dentro da casa e eram os lugares mais sujos. Né? Então, o que era sujo ficava do lado de fora e era responsabilidade desses negros. Né? Então, ele tinha o papel até de ventilar a casa, né? Porque era ele que ficava ali abanando, né? Era ele que ficava segurando a vela, né? Para iluminar. Então, essa casa ela teve que ser repensada porque ela se viu inadequada, né? Para um sistema que não dependia de escravo, que não utilizava o serviço escravo. Né? Essa casa ficou realmente desconfortável. Né? E aí a gente não pode dizer que não há impacto dessa presença, né? Porque a forma construtiva, a maneira como se projetava as casas, o próprio layout, a configuração dela, era pensado nessa presença desse imigrante africano que veio à força, né, para o Brasil. Né? Então, é algo assim que a gente realmente não pode abrir mão, né, e realmente começar a investigar. Agora é trabalho de formiguinha, né, de começar a investigar, né, de ver realmente as características específicas de cada região da África, quais estão presentes na nossa arquitetura,
né? Quais foram realmente escondidas debaixo do tapete e como que isso nos impacta até o dia de hoje. É, boa noite, o pessoal tá entrando ainda. Gente, essa live vai ficar gravada para quem chegou no finalzinho, né? Faltei 5 minutinhos para a gente encerrar. Só queria partilhar uma pesquisa pessoal minha aqui, sobre o que você estava comentando, a gente até começou antes da live, né? Que, por Sim, exemplo, há pouco tempo eu fiquei curiosa e fui ver como que se organizava o Quilombo dos Palmares, né? Que foi o maior sim, quilombo aqui no Brasil e ele resistiu há muito tempo, né? E acolheu muitas pessoas, assim, milhares de pessoas, né? Eu fui pesquisar para ver, tem uma foto da super interessante, muito interessante, eu queria compartilhar com vocês o que falaram para mim na escola e o que a super interessante diz. Então, uhum, olha aqui, ó. Por exemplo, olha, a organização do Quilombo dos Palmares, por exemplo. Isso aqui, gente, revista super interessante, tá? sim, Então, a região de moradias, como se organizava e como que eles se organizavam aqui na divisa e por que que Palmares sobreviveu tanto tempo a tantos ataques, né? Há anos de ataque. E na escola me falaram que Palmares deu sorte, porque era muito no alto. Então, ninguém conseguia acessar lá. Né? Na escola me deram essa foto aqui, ó, e me disseram que eles deram sorte, imagina. que, que eles que estava muito no alto e ninguém conseguia acessar. Mas a super interessante me contou que era uma sociedade muito organizada, né? Principalmente com isso que você comentou agora, sobre muitos deles trazendo, né? Pausa sem querer. Aí. Muitos deles trazendo a experiência de suas tribos lá na África, quando foram sequestrados para cá, vindo com técnicas novas, inclusive de guerrilha, e eles se Uhum, adaptando, milhares de pessoas, e surgiu uma sociedade muito organizada que resistiu muito tempo, né? Resistiu à mão armada, né, gente? uhum, Palmares exato. eram escravos fugitivos e resistiam ao pessoal que tinha armas. Então, tem muita arquitetura aí, né? Urbanismo, inclusive, né? Exatamente. E então é muito interessante a gente abrir os nossos olhos para isso sobre a origem também de muitas das nossas organizações, inclusive na arquitetura. Eu fui descobrir esse mundo aí só depois que eu saí da faculdade e tenho cada vez mais me apaixonado. E você também me ajudou muito nisso, que você sempre ensina isso aí pra gente. Quero te agradecer muito por isso. E inclusive também, antes de passar a palavra, queria saber se alguém tem alguma pergunta. E eu já vou passar a palavra para você, já te agradecendo já pela essa oportunidade dessa aula aí para a gente, né? Abrir as nossas mentes, por exemplo, o significado dos mouros, eu não fazia ideia. Muito interessante. Muito obrigada mesmo, Miriam, por essa partilha. Eu que agradeço, quero dar um oi aqui para o Marcelo, que chegou agora no finalzinho também. É, é um prazer, né, a gente poder compartilhar. A gente está descobrindo o Brasil, né? Essa que é a verdade. A nossa geração está descobrindo o Brasil, né? Então, eu comecei essas pesquisas todas com o título, né? Histórias vividas versus histórias contadas, né? A história que te contaram pode não ter sido exatamente assim, né? E isso é algo que realmente me intriga, né? Quando a gente vê uma desconstrução, né, daquilo que foi realmente embutido na nossa mente ao longo dos anos, né? Para que a gente tivesse esse entendimento de que não éramos capazes, de que a gente não tinha referência, não tínhamos os nossos heróis, a gente não tem história, né? Mas nós vamos agora descobrir, estamos descobrindo essa história, estamos descobrindo essa relevância, né? E aquilo que foi escondido embaixo do tapete, né? De maneira que a gente não alcançasse, né? Mas na nossa geração isso chegou na nossa mão, né? E agora nós temos um trabalho aí grande, né? De realmente reconstruir o que for possível, né? Dessa história e construir uma nova história daqui para frente. Né, de que sim, nós somos capazes, de que sim, nós temos talento, de que sim, nós temos potencial, né, não há inferioridade na etnia, né, pelo contrário, nós somos um somatório, né, daquilo que hoje é o Brasil,
né? Então, a gente construir, eu acho que a gente precisa realmente se construir agora enquanto brasileiro, né? A gente ainda é muito descendente disso, daquilo e daquilo outro. E quando é que nós vamos ser brasileiros? Né? Quando é que nós vamos construir a nossa nação, a nossa identidade, a nossa história? Né? O meu anseio é por esse momento, né? E eu quero deixar isso como uma provocação aqui para quem está assistindo, né? Que a gente realmente se construa enquanto brasileiro, né? Há coisas que a gente Inclusive não consegue desfazer. inclusive pela nossa característica de formação, que você iniciou a live muito bem falando, né? Nós somos um caldeirão com tantas misturas. Não faz sentido É, nenhum a gente segregar, porque cada um de nós tem um pedacinho de todas as exatamente, culturas, né? Então, não faz muito sentido vangloriar uma ou a outra, né? Mas aí vamos, a gente exatamente. vai aprendendo juntos, né? Uma psicóloga uma vez falou comigo que não é sobre mim ou sobre você, é sobre as pessoas que vieram antes de nós, né? E que se esforçaram para a gente poder estar aqui hoje. Então a gente precisa Exatamente. entender também essa história para isso, né? Então, Exatamente. mas aí falta um minutinho para nossa live terminar. Te agradecendo mais uma vez. Eu O que pessoal aqui tá agradeço. mandando um beijo. A Carol mandou aqui mais uma vez o brilhantismo da Miriam. Carol é sua fã, como eu sou também. É, Isa Um Gonçalves beijo, Carol. Estética, gente. Obrigada. A Isa. Obrigada mesmo. Obrigada, querida, pelo convite. Também fazer aqui uma propaganda. A Miriam também está com uma sucessão de lives aí bem bacanas, com uma Isso aí, proposta. gente. Vamos aí Essa seguir a semana tá Miriam aí quente. também. Isso. Então é isso, querida. Muito obrigada. Boa noite. Vou dormir com essas reflexões muito interessantes que a gente comentou aqui hoje. Esse Show de aprendizado bola. todo. Viu? Muito obrigada. Beijo grande, pessoal. Essa live vai ficar gravada, então. Beijo, beijo para vocês. Deixa eu então aproveitar seu sorriso aqui para tirar uma selfie. Aí. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Beijo, beijo, Miriam. Tchau, tchau. Boa Um noite. beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, Valeu, tchau. Até a próxima gente. segunda. Tchau, tchau.